Então, nesse momento, enquanto o nosso pregador de hoje, que vai nos exortar para alguns minutos, se aproxima, que é o Steven Mambo, você vai dar uma salva de palmas. A paz do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amados. É uma alegria estar aqui. Estamos aqui na presença de Deus para buscarmos a face de Deus, orarmos ao Senhor, nos derramarmos na presença de Deus. Quero agradecer a você que tirou o seu tempo para vir aqui na casa de Deus, para orar, para louvar a Deus, para adorar a Deus. É um privilégio estarmos na presença de Deus. Amém? Glória. Minha voz está assim porque estou com angina, alguma coisa assim, então agradecer a compreensão, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos 16. Vamos ler a partir do versículo 25. Obrigado. A partir do versículo 25 diz assim. Estamos todos lá, amados? Glória. Obrigado. Que diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 25. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Podemos nos sentar. É uma exortação rápida. Amados, essa é a terceira edição de Mergulhando em Adoração. E nós começamos este projeto com o objetivo de realmente ministrar sobre adoração para a vida da igreja, com o objetivo de falarmos sobre adoração, falarmos sobre a relevância, a importância e o poder da adoração nas nossas vidas. Amém? Aqui no livro de Atos 16, 25 a 31, nós conhecemos essa história. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus enquanto ele ia a caminho para fazer o seu trabalho de perseguir a igreja. E ele se converteu, ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. E ele, depois de um tempo de treinamento, em que ele foi sendo instruído na fé, foi sendo instruído na verdade, ele começou a pregar o Evangelho. E ele debatia com as pessoas sobre a palavra, de formas a mostrar-lhes a verdade. Era uma pessoa muito zelosa no que fazia. Ele era filho de fariseus e era fariseu. E nós vemos que a igreja começou a ser muito perseguida logo no seu início, porque eles declaravam que Jesus era o Filho de Deus. E eles não diziam que Jesus era o Filho de Deus em qualquer sentido. Eles falavam que Jesus era o Filho de Deus no sentido de Jesus ser um com o Pai, como Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Os cristãos daquela época, eles afirmavam que só Jesus é o Senhor. Em Roma existiam vários senhores, existiam vários deuses, mas temos que César era o Senhor de Roma. Ele era também adorado. E quando os cristãos diziam que só Jesus era o Senhor, queria dizer que eles não iriam prestar adoração a César. E César via isso como um ataque ao seu poder, à sua soberania sobre o Império de Roma. E por isso Paulo e Silas foram presos, porque eles pregavam a palavra, porque eles pregavam o nome de Jesus. Amém? Do mesmo jeito que no dia de hoje nós temos países em que cristãos são perseguidos e cristãos são mortos, são decapitados, são envenenados. Temos cristãos que são queimados vivos por causa do Evangelho. Aleluia. Nós temos a graça de vivermos num país
onde temos liberdade religiosa. Então, é nessa situação, é nesse contexto em que nos encontramos, em que a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a orar e eles começam a cantar hinos a Deus. Quero que prestemos atenção a essa parte. Eles cantavam hinos a Deus no meio daquela toda tribulação, no meio de todo aquele sofrimento. Eles foram chicoteados, eles foram açoitados. Eles oravam e cantavam a Deus. Aleluia. E nós vemos que aconteceu um milagre. As portas da prisão se abriram. Aleluia. Os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus amados, a adoração é uma arma tremenda. É uma arma forte. Quando nós estamos diante de problemas, quando nós estamos diante de tribulações. O nosso Senhor Jesus nos disse que nesse mundo iríamos passar por aflições. Ninguém está isento do sofrimento. Tem alguns que acabam por nascer na pobreza, outros nascem na abundância, mas todo mundo há de ter algum tipo de sofrimento, irá passar por algum tipo de aflição nessa vida. E nesses momentos de dificuldade, nós temos a adoração. Nós temos o louvor. Nós vemos ao longo da palavra de Deus como Deus realiza milagres quando o seu povo o louva, quando o seu povo o busca em adoração, quando prostrados diante de Deus, nós damos-lhe a glória que Ele merece. Aleluia. Nós não adoramos a Deus porque Deus precisa da nossa adoração. Deus não precisa de nada da nossa parte. Deus deseja a nossa adoração. Mas nós é quem precisamos adorar a Deus. Porque nós fomos feitos para adorar a Deus. Deus colocou em nós essa necessidade. Deus colocou em nós essa sede que só pode ser saciada pela sua presença. Por isso o Senhor Jesus, quando encontrou-se com a mulher samaritana, falou que Ele tinha uma água para lhe dar e por meio dessa água ela não iria ter mais sede alguma vez. Aleluia. É na presença de Deus que a nossa alma é saciada. É na presença de Deus, adorando, que Deus luta por nós. Aleluia. Então é por isso que nós temos esse programa Mergulhando em Adoração. Meu amado, adoração não são apenas hinos. Sim, a adoração é feita por meio de hinos, mas ela não se limita a hinos. E nós falamos disso, inclusive, na atividade passada. A adoração, ela deve estar enraizada, ela deve se expandir em todos os campos da nossa vida. Adorar a Deus é nós vivermos com temor, é nós vivermos levando Deus em conta, é nós vivermos em obediência ao Senhor. Então precisamos adorar a Deus quando você estiver a passar por algum problema, quando você estiver doente, quando você estiver desempregado. Louve a Deus, adore a Deus. Deus intervém, Deus age e Deus nos livra da nossa aflição quando nós o adoramos. Então eu gostaria que você refletisse nisso, gostaria que você guardasse isso no teu coração e que você louvasse ao Senhor. Nós podemos cantar canções seculares, claro, não canções seculares que firam princípios bíblicos, mas o tipo de canções que mais deve estar nos nossos lábios é o louvor a Deus. Aleluia. É a adoração a Deus. Então, essa é a nossa exortação de hoje. Deus seja louvado. Amém?